100 anos atrás, Biloxi era uma comunidade pesqueira e um popular destino de férias na costa do Golfo. Alguns de seus 12.000 habitantes trabalhavam na construção naval, outros em hotéis e restaurantes, mas a maior parte dos meios de subsistência da população vinha do oceano e de seu abundante suprimento de frutos do mar. Os trabalhadores eram imigrantes do leste europeu, a maioria da Croácia, e seus ancestrais tinham passado séculos pescando no mar Adriático. Os homens trabalhavam nas escunas e treineiras, pescando frutos do mar no Golfo, enquanto as mulheres e crianças abriam ostras e embalavam camarões por 10 centavos a hora. Havia 40 fábricas de conservas, uma ao lado da outra, em uma área conhecida como Back Bay. Em 1925, Biloxi distribuiu 20 milhões de toneladas de frutos do mar para o resto do país. A demanda era tão grande e a oferta tão abundante que, àquela altura, a cidade já podia se orgulhar de ser a capital mundial de frutos do mar. Os imigrantes moravam em alojamentos ou em minúsculas casas de madeira em Point Cadet, uma península no extremo leste de Biloxi, bem perto das praias do Golfo. Seus pais e avós eram poloneses, húngaros, tchecos e também croatas, e se adaptaram depressa aos costumes do novo país. As crianças aprenderam inglês, ensinaram o idioma aos pais e raramente falavam a língua materna em casa. A maioria de seus sobrenomes era impronunciável para os funcionários da imigração e foi americanizada no porto de Nova Orleans e na ilha Ellis. Nos cemitérios de Biloxi havia lápides com sobrenomes como Djurkovic, Horvat, Konovic, Kazic, Rodak, Babich e Perranich. Foram espalhados e misturados a outros como Smith, Brown, O'Keefe, Matina e Beland. Os imigrantes eram unidos e se protegiam, mas já na segunda geração começaram a se casar com membros das primeiras famílias francesas a chegar ao país e com todos os tipos de cidadão dos Estados Unidos. A lei seca ainda vigorava, e em todo o extremo sul a maioria dos batistas e metodistas seguia as regras com devoção. Ao longo da costa, no entanto, os descendentes de europeus e católicos tinham uma visão mais vaga da abstinência. Na verdade, Biloxi nunca estava seca, independentemente da 18ª emenda. Quando a lei seca varreu o país em 1920, Biloxi mal sentiu a diferença. Seus bares, botequins, botecos com música, pubs e boates de luxo não apenas continuaram abertos, como também prosperaram. Bares secretos não eram necessários, porque bebidas alcoólicas eram algo absolutamente comum, e ninguém, em especial a polícia, se importava. Biloxi tornou-se um destino popular para os sulistas que sofriam com a lei. Somando a isso as praias fascinantes, os deliciosos frutos do mar, o clima temperado e os bons hotéis, o turismo floresceu. 100 anos atrás, a costa do Golfo ficou conhecida como Riviera dos Pobres. Como sempre, vícios não controlados se provaram contagiosos. O jogo juntou-se à bebida no posto de atividade ilegal mais popular. Cassinos improvisados surgiram em bares e boates. Os jogos de pôquer, blackjack e dados aconteciam a olhos vistos e podiam ser encontrados em toda parte. Nos saguões dos hotéis da moda, havia fileiras de máquinas caça-níqueis em operação, em flagrante desrespeito à lei. Os bordéis sempre existiram, mas na clandestinidade. Não em Biloxi, contudo. Lá eles eram abundantes e serviam não apenas seus clientes fiéis, mas também policiais e políticos. Muitos deles ficavam no mesmo prédio de bares e mesas de apostas, e um jovem, em busca de prazer, precisava, portanto, de apenas uma parada.
Embora não fossem tão amplamente disseminadas quanto sexo e bebida, drogas como maconha e heroína eram fáceis de encontrar, sobretudo em casas de shows e lounges. Os jornalistas, muitas vezes, achavam difícil acreditar que tantas atividades ilegais fossem abertamente toleradas em um estado tão conservador em termos religiosos. Muitas reportagens sobre os hábitos livres e desgovernados de Biloxi foram publicadas nos jornais, mas nada mudou. Ninguém com mínima autoridade parecia se importar. Predominava o clima, Biloxi é assim mesmo. Políticos em campanha protestavam contra o crime e pastores trovejavam dos púlpitos, mas nunca houve um verdadeiro esforço para limpar a costa. O maior obstáculo enfrentado por qualquer tentativa de reforma era a corrupção de longa data da polícia e dos funcionários públicos eleitos. Os policiais e assistentes dos xerifes tinham um salário de fome e estavam mais do que dispostos a aceitar o dinheiro e fazer vista grossa. Os políticos locais eram facilmente subornados e prosperavam bastante. Todo mundo estava ganhando dinheiro, todo mundo estava se divertindo. Por que estragar algo tão bom? Ninguém obrigava ninguém a ir beber e jogar em Biloxi. Quem não gostasse dos vícios de lá podia ficar em casa ou ir para Nova Orleans. Mas quem decidia gastar seu dinheiro na cidade sabia que não seria incomodado pela polícia. A atividade criminosa ganhou força em 1941, quando os militares construíram uma grande base de treinamento em um terreno que um dia havia sido o Country Club de Biloxi. A instalação ganhou o nome de Keesler Army Airfield, em homenagem a um herói da Primeira Guerra Mundial, oriundo do Mississippi. E o nome logo se tornou sinônimo do mau comportamento protagonizado por dezenas de milhares de soldados se preparando para a guerra. A quantidade de bares, cassinos, bordéis e boates de striptease aumentou drasticamente, assim como o crime. A polícia foi inundada com reclamações de soldados. Caça-níqueis fraudados, roletas manipuladas, croupiers desonestos, bebidas adulteradas e prostitutas de mão leve. Como os proprietários estavam ganhando dinheiro, reclamavam pouco, mas havia muitas brigas, agressões às funcionárias, janelas e garrafas de uísque quebradas. Como sempre, os policiais protegiam quem os pagava, e os soldados viviam entrando e saindo da cadeia. Mais de 500 mil deles passaram por Keesler, a caminho da Europa e do Pacífico, e posteriormente da Coreia e do Vietnã. O vício em Biloxi era tão lucrativo que naturalmente atraía os já conhecidos personagens do submundo: criminosos de carreira, bandidos, contrabandistas de bebidas alcoólicas, traficantes de drogas, vigaristas, matadores de aluguel, cafetões, capangas e uma classe mais ambiciosa de senhores do crime. No final dos anos 50, uma divisão de uma gangue de bandidos violentos apelidada de Dixie Mafia chegou a Biloxi com planos de se estabelecer no território e assumir o comando de uma parte dos vícios. Antes dela, sempre houve competição entre os donos de boates, mas todos estavam ganhando dinheiro e a vida era boa. De vez em quando alguém era morto e havia a intimidação de sempre, mas ninguém se esforçava de fato para assumir o controle. Além da ambição e da violência, a Dixie Mafia tinha pouco em comum com a verdadeira Cosa Nostra. Não era uma família, portanto, havia pouca lealdade. Seus membros, e o FBI nunca tinha certeza de quem era membro, quem não era, nem de quantos afirmavam ser, eram uma variedade de bad boys e desajustados que preferiam o crime ao trabalho honesto. Não havia organização nem hierarquia estabelecida, nenhum dom no alto escalão ou capanga na base, com bandidos medianos no meio do caminho. Com o tempo, um dono de boate conseguiu consolidar seus estabelecimentos e conquistou maior influência. Ele se tornou o chefe.
O que a Dixie Máfia tinha era uma propensão à violência que muitas vezes surpreendia o FBI. Ao longo de sua história, deixara para trás um número surpreendente de cadáveres, e praticamente nenhum dos homicídios foi resolvido. Havia uma só regra, um juramento de sangue rigoroso e inflexível: não delatarás a polícia. Aqueles que o fizeram foram achados em valas ou jamais foram encontrados. Corria a boca pequena que determinados barcos de camarão descarregavam cadáveres a 30 quilômetros da orla, nas águas profundas e quentes do Estreito do Mississippi.